Bom dia, a paz do Senhor, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira, estamos aqui acertando a nossa transmissão. Ok. Já estamos no ar, no Face Live e aqui com vocês, na Rádio Impacto. Ok? Bom, temos tanta coisa para falar, tanta coisa para compartilhar. Só um instantinho aqui, vamos acertando com os detalhes técnicos. Bom, o que temos aqui para hoje? Vamos estar falando sobre refugiados, ok? Porque nesse dia 20 é um dia que se dedica, né, aos refugiados no mundo inteiro. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos estar falando em Mateus, no capítulo 4, que nem só de pão viverá o homem. Bom dia, Lúcia, já chegando aí, né? Mandando uma mensagenzinha no WhatsApp. E vamos estar falando sobre a volta de Jesus. Isso é um assunto, né, que interessa a todos nós, falar sobre a volta de Jesus. Bom, hoje de manhã eu tive um tempo de bastante qualidade na presença do Senhor. E como é bom, como é tremendo quando nós nos entregamos, né, a meditar nas grandezas de Deus e nos expomos à presença do Espírito do Senhor. Bom dia, Beto. O pessoal está mandando no WhatsApp um alô para mim, glória a Deus. Eu mexi nas configurações do Face Live, porque eu não estava conseguindo ver as mensagens de vocês ao vivo, só em casa, quando eu ia editar, que estava aparecendo. Eu não sei se eu consegui, tá bom? Depois você escreve aí na telinha, manda uma mensagem para mim no Facebook, no Face Live, para me ver se a sua mensagem está aparecendo ou não, né? Porque essas tecnologias, acho que ninguém sabe nunca o suficiente, né? Quando alguma coisa desconfigura, a gente não sabe onde vai parar e é difícil, não é? Mas vamos aqui começando, vamos em Isaías 54. Bom dia, Márcia, Márcio, também, Márcia e Márcia. Pisca muito rapidinho, sabe? Quando vocês colocam no WhatsApp, aparece mensagem assim, numa piscadinha. Mas quando escreve no Face Live, ela fica aparecendo na tela, tá? Bom, no meu momento com o Senhor hoje de manhã, eu pedi a Ele uma palavra, e antes que eu acabasse de pensar, né, numa palavra, imediatamente já piscou, como essas mensagens de WhatsApp, já piscou na minha mente Isaías 54. Esse texto de Isaías 54, o Senhor me deu no começo, né, da minha conversão. É um texto, né, que fala pessoalmente comigo. E ele me lembrou esse texto esta manhã. E é muito bonito. O título é O Amor de Deus por Jerusalém. Então aqui você pode... Bom dia, Regina! Aham, ok. O pessoal tá ligado na escuta da Rádio Impacto. Tá mandando mensagem para mim no WhatsApp. Muito obrigada por saber que vocês estão aí. Eu quero compartilhar, eu quero dividir com vocês aquilo que o Senhor está ministrando ao meu coração nesses dias. Ontem também nós estivemos orando na nossa salinha de oração, eu e Luísa, e o Espírito do Senhor trouxe, né, uma revelação, uma mensagem que eu quero passar para vocês sobre esses dias em que nós estamos vivendo, tão tumultuados, dias, né, de tantos questionamentos, tantas dúvidas. Olha só, tá piscando as mensagens aqui. Piscou mensagem ali do Benjamin. O Benjamin é um missionário, né? Ele é do Nepal mesmo, mas ele é um
um servo do Senhor lá no Nepal, e eu enviei, né, uma mensagem para ele, uma mensagem, estou até... Eu enviei uma oferta essa semana para ele, pessoalmente, mas aí ele comprou um monte de saco de comida e dividiu com as pessoas que estão necessitadas ao redor dele. É muito bom a gente ver isso acontecendo, né? É o amor de Deus que leva as pessoas a fazerem isso também. Como eu disse para vocês, eu consegui enviar uma oferta para Violeta, lá no Nepal, que ela toma conta, né? Tem um ministério, é um prédiozinho do outro lado da rua, do apartamento dela, bem pertinho, e onde estão ali 26 crianças, meninos e meninas órfãos, que ela, né, adotou como seus filhos para cuidar, e são dias difíceis, e então nós enviamos uma oferta para eles, e me dá muita alegria poder ofertar. Agora eu quero enviar uma oferta para o pastor Sobit, lá no Nepal, que eles também estão precisando, lá no interior do Nepal, em Parsa. E depois, assim que eu tiver mais dinheirinho, eu vou enviar outra oferta lá para a pastora Lourdes, para ela continuar alimentando aquela comunidade carente, né, com a criançada doida. Ela tem a igrejinha dela ali, ela está firme na posição e nós queremos colaborar. Na medida em que vocês vão passando as ofertas para mim, eu vou enviando para onde, né, Deus mostra as pessoas que pedem, que a gente, né, lugares que a gente sabe que tem necessidade, pessoas que a gente conhece, que são, né, sérias, a gente vai mandando essas ofertas, né? E eu tenho enviado graças à contribuição de vocês, né? Márcia, minha xará lá de São Paulo, falou que vai enviar uma oferta. A Jussara, a advogada Jussara, já tem um tempo assim que ela contribui, ela falou que vai enviar uma oferta. A irmã Nicé, lá de Vitória, né, irmã, que você está? Também falou que vai enviar uma oferta. Quero agradecer a oferta da irmã Eliana, ok? Olha, vocês estão fazendo para o reino de Deus, vocês estão fazendo para o Senhor, vocês estão investindo sabiamente no seu futuro, na sua vida eterna, ok? Regina, Beto, Márcia, todo mundo, não sei quem está ligando, deixa eu atender, gente, vamos ver quem que é. Dá licença só um minutinho. Alô? 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 Querida, você está ligando para a Rádio Impacto e falando com a pastora Márcia Martins, e eu estou no ar agora, ok? Depois, então, você tenta de novo. Um abraço. É que às vezes, sabe, gente, tem irmãzinhas que elas não têm WhatsApp e elas querem falar comigo e elas ligam, né? Como a irmã Dina. Oi, Dina, tá ouvindo aí? Tá na escuta, né? Bom dia, Cida. São tantas queridas, né? Às vezes a gente não pode atender aqui o telefone no estúdio porque corta, né, aquilo que a gente está falando. Mas vamos aqui em Isaías 54, o amor de Deus por Jerusalém. Aí aqui você coloca o amor de Deus por e coloca o teu nome, ok? Esse texto vai falando, eu vou só ler alguns versículos. Por exemplo, 2, aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. Onde fica a sua barraca? Onde é o lugar que você mora? O nosso lugar de habitação é o próprio Senhor. Ele é este lugar de habitação. Nós habitamos em Cristo Jesus. Então, quando esta palavra diz, aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora, significa você expandir as tuas moradas celestiais, né? O teu lugar de permanência em Deus, ok? O teu relacionamento com Ele,
ampliar o lugar da morada dele em você, ampliar as tuas barracas, a tua morada, para que mais de Deus esteja em você, mais do Espírito do Senhor esteja te preenchendo. Por isso que ele fala, olha, torna ainda maior maior o lugar onde você mora, e não faça economia nisso, não faça economia nisso. Você deve buscar mais e mais expandir este lugar em Cristo Jesus, esta tua posição em Cristo Jesus, porque nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, não é? E nós temos que ampliar, compride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, né? Então vamos aprofundando a nossa experiência em Deus. Nós temos que estar bem arraigados na rocha que é Jesus Cristo. E arraigado significa com as suas raízes. Com as suas raízes ali. Já viu assim uma pedra onde as raízes vêm e gruda na pedra e envolve ali, né, está grudada na rocha? Assim nós temos que estar com as nossas raízes bem firmadas na rocha, a rocha que é Jesus Cristo, que é a nossa segurança. E essa rocha que é Jesus Cristo também é a palavra do Senhor, não é? Pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os inimigos conquistaram. Aqui, né, está falando também de ministério, da sua influência, porque uma vez que você está tão ligado na rocha, né, que a sua tenda, né, está tão grande, o teu lugar de morada no Senhor, o lugar de morada dele em você. Então, você pode estender as suas fronteiras para todos os lados, a sua influência, o seu testemunho, as suas palavras de salvação podem atingir, né, cada vez mais longe, cada vez mais pessoas, cada vez com mais força, com mais unção. Ontem à tarde, uma irmã lá do Rio de Janeiro, não vou falar o nome, mas essa irmã, ela entrou no meu WhatsApp porque ela viu meu contato através de um grupo, porque meu programa foi parar neste grupo, né? E essa irmã, ela estava clamando por um socorro de Deus. E ali eu fui conversando com essa irmã, e o Senhor vai dando para a gente palavras, você vai compartilhando da sua experiência, do seu testemunho. Quando eu dei por mim, o Senhor já tinha me tomado e eu estava profetizando, já era o Senhor falando diretamente com aquela irmã lá no Rio de Janeiro. E aí a gente desliga o telefone e fala, Senhor, né, você, de repente, você é tão tomada pela presença do Senhor que Ele assume o controle, Ele começa a falar diretamente ao coração daquela pessoa, né, através de revelação, através de uma palavra profética. E quando você desliga, você acha isso assim, natural. E a gente não cai em si e fala, Senhor, muito obrigada por o Senhor me fazer este canal de bênção, não é? Por me usar com a sabedoria do Senhor, porque, né, já são muitos anos pedindo, Senhor, me faz sábia, me usa, me dá da tua sabedoria, né? E é sempre o meu desejo para o Senhor, estar firmemente ligada nele, e assim eu posso expandir a minha tenda, né? Como o Senhor tem me enviado para Nepal, para a Índia, diariamente eu falo com outras nações, né? São meus filhos que estão em meio às nações da terra, e nós temos uma ligação tão forte, né? É algo tão de Deus, tão tremendo. E eu os acompanho e eles também intercedem por mim. É uma troca de amor. Então, nós precisamos aumentar a nossa barraca, sem economia nisso, e compridar as cordas
pregar bem as estacas, né? Você tem que conhecer esta palavra de Deus. Nós vamos estar falando sobre isso agora mesmo. E o Senhor, então, ele vai fazer com que nós sejamos dono dos lugares, das regiões que os inimigos conquistaram. As vidas, né? No Antigo Testamento era questão territorial, de terras, de território, de possessões. Hoje, a nossa possessão, né? O templo do Senhor são as pessoas, a nossa possessão são as pessoas, elas que estão aprisionadas nas mãos do inimigo. A nossa batalha é para resgatar aqueles que ainda não foram resgatados. Nós somos uma força de resgate para ir de encontro àqueles que caíram no cativeiro ou aqueles que, né, a gente já nasce debaixo do controle de Satanás, no reino dele. Nós precisamos, todos nós, sermos resgatados. E mesmo os cristãos que têm caído, né, nas mãos do diabo, que com depressão, com medos, com doenças, todos eles, né, precisam ser resgatados, né, caíram por falta de perdão, por pecados, né, porque não andaram segundo a palavra do Senhor, e eles caíram nas mãos do inimigo, estão em prisões, e nós podemos resgatá-los se nós, né, estivermos intimamente ligados ao Senhor. Ele diz aqui, olha, que nós podemos estender as nossas fronteiras para todos os lados e seremos novamente dono dessas regiões. Não regiões, aqui são pessoas que os inimigos conquistaram, né? E aí vai no 4, não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem, não se lembrará mais da desgraça da sua viuvez, pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido, o Santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro a salvará. Gente, tem tantas mulheres sozinhas ultimamente. Homens sozinhos é mais raro, né? Por quê? Pelo menos aqui no Brasil é mais raro, porque o número de mulheres é maior do que o número de homens, e também não é só por isso. O homem, quando ele fica viúvo, quando ele fica sozinho, é muito difícil, né? O homem, ele precisa de uma ajudadora. Ele precisa de uma ajudadora, ele não sabe viver sozinho, né? Ai, Deus viu a situação de Adão, por isso criou Eva, né? Eva veio como ajudadora. Mas Eva, ela mesma, ela não tem, né, necessidade de um ajudador. O marido, para ela, tem outro papel, né? E, normalmente, as mulheres acabam cuidando, né, dos seus maridos, né? O homem tem um papel de protetor, de sustentador. E quando a mulher fica sozinha, ela não precisa se sentir solitária, porque nós temos a presença do nosso Deus e Ele pode suprir essa ausência de um marido, onde ele fala aqui, ó, o Todo-Poderoso será seu marido. Porque a mulher, né, se ela é uma mulher santa, se ela é uma mulher de oração, se ela é uma mulher que busca Deus, o Espírito do Senhor, ele remove a solidão. Então, nós podemos sim ser sozinhas, mas não nos sentimos mais solitárias, porque Deus supre a falta deste homem, deste companheiro, né, que deveria ser o nosso protetor, que deveria ser o nosso provedor. E aí Deus entra como Jeová Jiré, cuidando da nossa provisão material, e ele entra como o nosso escudo, o nosso protetor, não é? É claro que Deus criou as coisas de uma maneira ideal, mas o pecado, né, danificou praticamente quase tudo. Mas se você se agarrar com seu Deus, se você confiar nele, né, mesmo, né, quando, igual ele enviou Elias para aquela viúva lá de Sarepta, e aquela viúva, ela confiou no Deus de Israel,
Deus nunca deixou faltar para ela a farinha e o azeite. Faltava para todo mundo, mas não faltava para aquela viúva. Não é? Deus multiplicava a provisão. Então, nós vemos Ana, que ficou viúva e viveu para sempre ali, no templo, né? Toda a vida dela, ela ficou casada só 7 anos, depois ela passou a viver no templo só em oração, em consagração a Deus. E quando Jesus chegou para ela, né? Ela teve a revelação de Jesus Cristo chegando, porque ela se consagrou, ela estava intercedendo, ela estava focada naquela chegada do Messias. E hoje nós, né, que estamos sozinhas, ou mesmo você que está sozinho, né, que é um caso mais raro, mas nós podemos, como Ana no templo, nos consagrar à segunda vinda de Jesus, né, nos preparar para a segunda vinda de Jesus, preparar o caminho do Senhor, o chamado de João Batista. São tantas pessoas precisando de socorro, precisando serem soltas de suas prisões, de suas opressões, tantos doentes da alma, né? Nós temos tanto trabalho. Se você não tem um homem ao seu lado, né, um marido, porque aí você ficaria mais focada em cuidar somente dele, não é? Você teria que dar uma atenção especial, você teria que estar mais ali, né, cuidando deste relacionamento e cuidando ali desse marido. Se você não tem, então cuida do reino de Deus, cuida de todas essas pessoas que estão precisando de você. Você pode ser um canal da bênção de Deus para tanta gente. Você pode levar a vida de Deus para tantas pessoas. Você não precisa ficar pensando só em você mesma, só em você mesmo, né? Chorando a sua viuvez, a sua solidão. Não, você pode se levantar e deixar que o Senhor, o Todo-Poderoso, seja o teu marido, seja aquele que provê as tuas necessidades com tanta abundância que você vai precisar aumentar o espaço da tua barraca para caber tanta gente que ele vai estar trazendo debaixo da tua bênção, da tua influência espiritual, da luz, da sabedoria de Deus, da vida dele que emana de você. Então ele diz, não tenha medo, né? Pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido, o Santo de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará. E vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. E ele diz, na minha ira e no meu furor, eu me escondi de você por um momento, mas com amor eterno eu terei compaixão de você. Bom dia, Cida, lá do Marumbi, Eliana. Olha a promessa do Senhor. Por isso aqui fala que é o amor de Deus por Jerusalém, o amor de Deus por Márcia, o amor de Deus pela sua igreja, por você. Ele diz, por um momento só eu me escondi, mas com amor eterno eu terei compaixão de você. É isso que diz o Senhor, o seu Salvador. Deus provou o seu amor por nós quando ele enviou Jesus Cristo como nosso Salvador. O Senhor diz, no tempo do dilúvio eu jurei a Noé que nunca mais as águas cobririam a terra. Assim eu juro agora que nunca mais ficarei irado com você, que jamais castigarei de novo. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca. E a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que diz o Senhor, que tem amor por você. Essa aliança de paz foi feita através de Jesus Cristo, quando seus pecados todos foram perdoados e você pode voltar para a casa do seu Pai. Hoje nós já estamos de volta ao jardim de Deus. Temos comunhão com o nosso Senhor através de Jesus Cristo. Então temos uma aliança de paz. Quantas pessoas estão atormentadas? O meu dia eu passo em paz com o meu Deus. Não é que eu não tenha motivos, né? O inimigo tenta roubar a paz. Meu filho está lá no Nordeste, ele e a esposa foram atingidos por esse vírus. E eles estão numa luta, meu filho está numa luta para ser sarado. Nós já estamos aí quase 2 semanas nessa batalha de oração. Mas a minha
paz está comigo. A minha paz não me foi tirada, a paz não precisa ser perturbada pelas coisas desse mundo, porque Jesus nos dá uma paz que excede todo entendimento, e nós estamos firmados na rocha. Amém? Vamos ver aqui. Gente, é incrível, metade do programa já foi. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar aqui de Mateus. Nós vamos ter que... não vai dar tempo, tá? De falar tudo, mas... né, nós vamos aí. Devagar a gente vai distribuindo pão, distribuindo pão. Nós vamos lá em Mateus 4, porque Mateus 4 vai afirmar algo sobre as Escrituras Sagradas. O Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Todos nós temos que passar pelo deserto, ok? Só depende da maneira como você passa pelo deserto. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse... O diabo, ele sempre busca uma oportunidade nas nossas vidas. Ele sempre descobre uma área da sua vida onde você está com fome. Aquela área que você ainda não permitiu de Jesus ser o teu alimento. Aquela área onde você ainda não permitiu do Senhor, né, se transformar em pão para você e te matar aquela fome. Ele vai descobrir áreas de fome nas nossas vidas, áreas de carência, áreas de fraqueza para o pecado. Então, ele esperou que Jesus ficasse de jejum 40 dias e 40 noites. E aí, o que ele veio oferecer para ele? Olha só, olha a tentação. Se você é filho de Deus, e Jesus sabia que ele era filho de Deus, mande que essas pedras virem pão, não é? E isso veio como um pensamento, porque o diabo, ele não aparece em pessoa para te tentar, não, ele traz pensamentos para a tua mente. E ele trouxe esse pensamento para a mente de Jesus. Olha, você já jejuou 40 dias, você é filho de Deus, né? É só você olhar para essa pedra e falar, pedra, você agora é pão para mim. Mas Jesus tinha discernimento, né? Da onde vinham aqueles pensamentos. Então ele disse, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Gente, essa afirmação é tudo, veja bem. Porque Jesus rejeitou aquele pensamento, né? Ele discerniu que era do diabo, porque ele estava seguindo a orientação do Espírito Santo. Ele poderia ter feito na força dele, ele poderia ter tomado uma decisão própria de transformar a pedra em pão, estaria tudo bem, estava na capacidade dele, por que não fazer? Mas não era a orientação do Espírito de Deus para ele. Quantas coisas nas nossas vidas a gente se auto-justifica, né? Ah, mas isso é bom. Peraí, mas é o que o Senhor está mandando você fazer, porque nós temos que andar em obediência ao nosso Deus. E aí, Jesus, né, falou, isso é importante, né? É importante quando vem pensamentos que você sabe que não são de Deus, você abrir a sua boca e rebater o pensamento com as suas palavras, porque a nossa palavra é a espada cortante de 2 gumes, né? Você tem que falar de acordo com a palavra de Deus. Você tem que rebater este pensamento falando, né? Então, Jesus, ele afirma, ele disse, né? Jesus respondeu a esse pensamento falando, as Escrituras Sagradas afirmam. O que é que elas afirmam? O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. E o que Deus estava dizendo para Jesus naquela hora? Não era para que ele transformasse pedras em pão. Não era a hora do milagre, não era fazer um milagre para beneficiar a ele próprio, não é? Então, eu digo para você agora, o ser humano não vive só de pão. Nós não vivemos só nesta realidade terrena. Nós não podemos viver guiados pelas nossas próprias necessidades, porque senão o diabo sempre vai te derrubar,
porque ele vai visitar você, olhar, ele te conhece, e ele sabe qual é a tua área de necessidade, qual é a tua área de fraqueza, a tua área de carência, e ele vai vir com uma solução humana, né? Com algo que você possa fazer, ainda que não esteja de acordo com a vontade de Deus, ainda que não seja a vontade do Senhor, que você não esteja fazendo em obediência. E aí a carne, né, é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. E aí a carne diz sim para o diabo. E quando você diz sim para a sua carne, você colhe morte. Você tem que, né, se inclinar para o espírito. Por isso você tem que rejeitar a tentação logo que ela chega na sua mente e rebater com a palavra de Deus. Ok? Mas como que você vai rebater com a palavra de Deus se você nunca leu sua Bíblia toda? Se você não conhece a palavra de Deus? E aqui está dizendo que nós não vivemos só de pão, mas nós vivemos de tudo que Deus diz. Tudo que Deus diz. Você precisa saber o que foi que ele disse, né? O que ele está dizendo. Porque ele vai trazer a palavra à sua mente, né? Se você estiver cheio da palavra do Senhor, ela vai vir à sua mente nessa hora, né? Como uma arma de guerra para rebater aquele pensamento. Nós comemos cerca de 3 a 5 vezes por dia, não é verdade? Tem o café da manhã, o almoço, o lanchinho de tarde, janta, às vezes ainda tem mais alguma coisa, de 3 a 5 vezes ao dia, depende, né, da pessoa. Os muçulmanos, eles recitam o Alcorão, eles param tudo e oram. 5 vezes ao dia eles fazem isso. Eles param tudo que está fazendo para recitar o Alcorão, embora eles não tenham nenhum entendimento. E nós? Nós vivemos de tudo o que Deus diz. Isto é a nossa fonte da verdadeira vida. Fonte de vida. Não é alguma coisa que Deus diz, é tudo o que Deus diz. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Nós temos que conhecer a Jesus e conhecer a Bíblia, a palavra, né, que Deus também usa para falar conosco, né? O Espírito do Senhor está em nós, ele traz os ensinamentos da palavra e transforma esta palavra em vida para nós. Então, se nós vivemos de tudo o que Deus diz, nós temos que saber o que é que Deus diz. Se nós não soubermos o que diz a palavra de Deus, nós vamos morrer em nossos pecados e em nossa ignorância. Ignorância mata, ok? Lá no livro de Oséias 4:6, o meu povo perece, é destruído, porque lhe falta entendimento, lhe falta conhecimento de Deus. Outra versão diz, o meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. Claro, se nós não damos valor à palavra de Deus, se nós não damos valor à Bíblia, ao que está escrito aqui como palavra de Deus, então é porque não nos importa este Deus. Quando você tem alguém que você se importa com aquela pessoa, qualquer palavrinha que ela fala tem uma importância, às vezes até que nem deveria ter tanta importância, né? Porque nem sempre são palavras que te edificam, palavras produtivas, e a gente dá tanto valor à palavra das pessoas, mas não damos valor à palavra de Deus, que jamais nos destrói, somente nos alimenta e nos edifica. Nós vivemos de tudo que Deus diz, então nós devemos conhecer tudo o que Ele está dizendo para que nós possamos viver e não morrer. Amém? Aqui, esse contexto prossegue no 4:5, diz que o diabo então levou Jesus até Jerusalém, na cidade santa, né, em visão. Ele foi transportado em visão. E ele se viu num lugar alto no templo, né? E veio o pensamento do diabo, se você é filho de Deus, prova. Prova. Né? O diabo estava desafiando ele a provar que era filho de Deus da maneira errada, não é? Passando por cima dos planos do Senhor. Estava propondo para ele um caminho que não precisava dele ir para a cruz, não precisava do sacrifício.
É bom, né? Quando nós temos um caminho para resolver a sua vida, para você chegar onde você quer chegar, que não passe pelo sacrifício. Mas esse não é o caminho de Deus. Amém? Então ele propôs para ele, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam. E o diabo citou as escrituras para ele, porque o diabo conhece as escrituras. Ele falou que as escrituras afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-la em suas mãos para que você nem mesmo machuque os pés nas pedras lá embaixo, né? E aí Jesus citou para ele a escritura de volta, rebateu ele, né, na palavra. As escrituras dizem: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Se nós fizermos coisas que nós sabemos que são erradas, nós vamos estar colocando o Senhor à prova e Ele não vai nos guardar. Amém? Posso repetir? A segunda tentação aqui, né? É o diabo está propondo para Jesus fazer uma coisa errada. Toda coisa que não é do jeito de Deus, que não é em obediência à palavra de Deus, está errada. Tá bom? E ele propôs, faça, né? E Jesus rebateu. Então, quando você sabe que algo está errado e você continua fazendo e você não corrige, você está colocando Deus à prova e Ele não vai te guardar das consequências daquilo que você está fazendo. Ok? E aí, vai no 4:8, a próxima tentação, o diabo levou, né, também em visão a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse: eu dou tudo isso para você se você ajoelhar e me adorar. Né? Faça o meu jogo, faça aliança comigo, faça do meu jeito. E você vai ter tudo o que você deseja, sem passar pela cruz, sem sacrifício, sem problema algum. Não vai ter que pagar nenhum preço. E você acredita nisso? Mas Jesus respondeu para ele: vai embora, Satanás, sai! As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Não sirva suas próprias emoções, não sirva suas próprias carências, não sirva aos seus próprios sonhos, sirva somente a Deus. Ok? Seja guiado pelo Espírito de Deus. Adore o Senhor, seu Deus. Este é o maior serviço que nós prestamos ao Senhor, é adorá-lo, porque na carta aos Efésios diz que nós somos criados para o louvor da glória de Deus, não é? Para isso fomos criados. A Ele temos que adorar, a Ele temos que entronizar, a Ele devemos nos submeter, e não às coisas deste mundo, e não aos desejos carnais que temos, de ceder às nossas emoções que não são de Deus, porque o Senhor manda que a gente se alegre todo o tempo, né? De ceder às nossas índoles más, carências, maus pensamentos, não ceda, sujeite todo o pensamento, leve cativo, né, a obediência em Cristo Jesus. Não aceite nada que tire o Senhor do centro de maior importância em sua vida. Ele tem que ser o pão que te alimenta, o sangue, né, que te limpa, o sangue da aliança, o sangue que te dá vida. Ele tem que ser, ele tem que estar no trono da tua vida, ele tem que ser o seu tudo. Amém? Então, fique com esta palavra. O ser humano não vive só de pão, não vive só das coisas dessa dimensão, porque este corpo aqui é perecível, ok? O alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento, diz Paulo. Mas Deus vai consumir todos dois, né? Todos os dois vão acabar em 80 anos, talvez um pouco mais. Então, viva de tudo que sai da boca de Deus. Viva de tudo o que Deus diz. E você vai viver plenamente. Você vai viver na liberdade do Espírito. Você vai viver inteiro, você vai viver inteira, sem depender dos outros para te completar. Quem te completa é o Senhor, quem nos completa é o próprio Deus. Amados, eu fui tão longe e né, dia 20 vai cair, acho que sábado, é o dia dos refugiados.
E eu sei aqui que não vai dar tempo de eu falar tudo, mas eu vou falar um pouquinho, tá bom? Porque aqui nesse tema eu ainda queria ir lá em João 6:63, que Jesus fala, né? O meu corpo é verdadeira comida, né? O meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E ele diz, as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida. As palavras de Jesus são espírito e vida. Alarga a tua tenda, alarga o lugar da tua habitação em Deus, se encha, né? Que as suas estacas estejam firmemente, né? Na rocha, que nenhum vento venha arrancar a tua cabana, não é? Que você esteja firmemente habitando na presença do seu Deus. E que, né, a sua habitação seja tão grande que caiba muita gente, que você traga muita gente, né, para habitar contigo na presença do Senhor. Amém? Vou pular direto aqui, porque né, eu creio que segunda-feira nós já vamos estar aqui com um sonzinho aqui, interno aqui no estúdio, tá bom? Mas, então, a minha voz, tá vendo? Já vai ficando assim, né? Porque não dá um tempinho de respirar. Mas, olha, vamos aqui, né? Eu vou até onde eu conseguir falar com vocês sobre os refugiados. Tem essa família que é a Francisca com os meninos, que eles escaparam de um país da África, né? E foram fugindo, foram parar na Índia, que é o lugar mais terrível que eles pudessem parar, um dos piores, ok? E eles estão lá, né, agarrados, eu não consigo tirá-los de lá. Então tem quase 10 anos que a gente cuida dessa família de refugiados. E até então eu não sabia o que era um refugiado, eu não tinha noção, né, eu nem tinha prestado atenção nisso. Por isso eu vou falar para vocês sobre isso, que eu quero que vocês entendam o que é um refugiado, para que você possa orar pelos refugiados também. E se Deus te der a oportunidade, me ajude, porque nós queremos ajudar os refugiados. Nós temos o pastor José Prado ali em Maringá, ele tem uma organização, um homem muito de Deus, muito de oração, e ele ajuda os refugiados, né? Nós podemos ajudar através dele, né? E mesmo através da minha vida, ok? Bom, eu comentei com vocês uma notícia, pedi oração sobre aquelas pessoas que foram bombardeadas ali no norte do Iraque, crianças, famílias que só estavam querendo voltar para casa, né? Eles usaram drones para fazer isso. Drones, lançaram bombas, muitas crianças assustadas, porque eles, né, mandaram bomba também perto do campo de refugiado, onde eles estavam, a 50 metros, crianças perderam os sentidos, tiveram que ir para o hospital, mandaram bomba nos hospitais, não é? Esses povos curdos, os yazidis e cristãos, minoria, todos estão ali, sem ninguém que os defenda, né? E os turcos mandando bomba, falando que eles são terroristas e nada, eles só estão tentando sobreviver depois de muito sofrimento, não é? Continuem orando por eles, para que Deus possa dar livramento. Parece que teve uns 10 mortos somente, porque como eles atacaram com drones, eles mandaram bombas pertinho, né? Eles querem fazer medo, eu sei lá, a maldade é muito grande. Mas vamos aqui, só no ano passado, aumentou, foram quase mais 11 milhões de pessoas fugindo. Foi um número recorde. Já são mais de 80 milhões de refugiados no mundo. São pessoas que são forçadas a fugir de seus países, deixando tudo para trás para salvar a si mesmas e salvar suas famílias. Nós temos refugiados políticos, religiosos, por causa de guerras, por causa de existência de conflitos armados, de guerrilhas, de fome, de discriminação racial, social ou religiosa. Tudo isso força as pessoas a sair fugidas. Os refugiados étnicos, que a gente fala, eles fogem porque são perseguidos, né? Estão sendo massacrados devido à sua etnia de nascença, ao povo que eles pertencem, né? E aí vem uma outra etnia rival e tenta eliminá-los, né? Ou então uma etnia majoritária, né? Isso aconteceu em Ruanda, que tinha os Tutsis e os Hutus, né? E os Hutus atacaram os Tutsis, mataram 70% da população Tutsi. Isso aconteceu, né?
alguns anos atrás. Inclusive, essa família que eu cuido escapou desse massacre, né? Eles exterminam quase todo um povo, eles querem exterminar o povo yazidi, os curdos, não é? É uma coisa tão satânica, né? Isso, eles têm que fugir porque estão sendo massacrados por uma outra etnia ou por uma etnia majoritária. Isso são os refugiados étnicos. Nós temos agora também refugiados ambientais, que esse é novo, é o caso de um país que se chama Tuvalu. Ele está afundando no mar, então as pessoas perderam o seu país afundado no mar. E elas têm que encontrar um outro lugar no mundo para viver. A principal origem dos refugiados hoje, de onde que eles estão vindo principalmente, né? Eles vêm do Sudão, do Oriente Médio, da África, da Venezuela, ok? Deixa-me ver aqui, ó. Mas da onde aqui, ó? Da Síria, da Venezuela, do Afeganistão, do Sudão, na parte sul do Sudão, Mianmar, muita gente fugindo, porque estão sendo atacados, estão sendo exterminados, né? Aquela etnia, aquele povo inteiro, eles tentam destruir, né? Um outro povo quer destruí-lo e eles têm que fugir, tá? A pandemia também reduziu em 20% as remessas de dinheiro que eram feitas, enviadas para a sobrevivência dessas famílias, né? Então, elas estão ficando também sem cuidado, sem dinheiro para viver, para comer, porque as ofertas que chegavam até elas, né, de sustento familiar, reduziram. Eles sofrem sem assistência de saúde, sem dinheiro e sem proteção. Mais de 100 mil pessoas que escaparam dos ciclones recentes lá de Moçambique, elas estão abrigadas, né, em péssimas condições e sem assistência médica por causa da pandemia, estão lá ao léu, né? O Brasil, ele recebe atualmente cerca de 50 mil refugiados. Os refugiados são bem tratados aqui no Brasil. Alguns têm até mais cultura do que os próprios brasileiros. O número de pessoas deslocadas no mundo, que, né, são esses refugiados, quase dobrou nos últimos 10 anos. Ou seja, 1% da população mundial, porque nós estamos aí com mais de 7 bilhões de pessoas, então é muita gente, tá? Eles estão tendo que fugir para salvar as suas vidas. Eles fogem com a roupa do corpo, né? Um número recorde em 2019 de mais de 11 milhões. Esses eles têm por alto, né? Porque nem tem como ter muita estatística disso. O número de crianças que perderam o seu lar corresponde a uma população juntas da Austrália, Dinamarca e Mongólia. Se você juntar a população da Austrália, Dinamarca e Mongólia, você tem aí um número imenso de pessoas, é o número de crianças que tiveram que fugir com seus pais e deixar, né, tudo aquilo que elas conheciam para trás. De 2010 a 2019, aumentou em 94% o número de refugiados. Olha isso, que fenômeno. Eles principalmente, como eu disse, né, eles estão vindo principalmente da República Democrática do Congo, estão fugindo em massa do Congo, que é a região do Sahel, ali no norte da África, tá? Eles estão fugindo do Iêmen. O Iêmen está numa guerra, assim, genocida, terrível. Genocida significa um povo inteiro sendo exterminado. E Síria, que vocês conhecem bem, a guerra na Síria, né? A Síria já entrou no 10º ano de conflito e já saíram da Síria 13,2 milhões de pessoas refugiadas, solicitando, né, a condição de refugiados em outros países. Mais recentemente, a Venezuela também, a população da Venezuela, para não morrer de fome, né, saiu, né, tentando encontrar vida nos países vizinhos. 80% dos que fogem também, a causa é a fome, né? Seja por guerras, seja por que for, eles estão morrendo de fome e eles têm que buscar um lugar, né? O pessoal do Afeganistão, por exemplo, o Afeganistão está 50 anos em guerra. Então, as pessoas do Afeganistão estão aí pelo mundo afora procurando
um lugar para viver. 5 países, né, como eu disse, eles respondem pela maioria dos refugiados, que é a Síria, a Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar. E as condições de vida desses refugiados são muito, muito precárias. A maior parte vive em tendas ou abrigos improvisados, sujeita aos ventos, morrem de frio dentro daqueles abrigos improvisados, tendas, às vezes containers, né? Então, eles estão sujeitos ao vento, às chuvas, lama ao redor por todo lado, lixo, doenças como a sarna, né? Que é aquela que coça até você ficar todo machucado, condições precárias, completamente precárias e superlotação desses lugares, né, que recebem desses abrigos, esses campos de refugiado. Tem um campo na França que o clima lá todo o tempo está nublado, chuvoso, as temperaturas no inverno são temperaturas abaixo de 0, né, e eles não têm aquecedor em casa, não têm proteção, né, não tem, o lugar é tenda, né. Então, só nesse campo aí tinha 4.000 pessoas. O campo é conhecido como jungle, quer dizer selva. E ali na Índia tem campos de refugiados, eu sei que tem, assim, que é completamente desumano. Mesmo ali na área do Oriente Médio, os sírios fugiram, os pais vendem suas filhas para aqueles homens ricos muçulmanos, vendem filhas para ter dinheiro para o resto da família comer e sobreviver. Então, nós precisamos levantar um clamor a Deus em favor dos refugiados, em favor das crianças. Nós temos tanta coisa para orar que nós chegamos à conclusão, e eu vou compartilhar isso, se Deus quiser, na segunda-feira com vocês, que nós temos que clamar, e clamar, e clamar para que Jesus volte agora. Jesus precisa voltar agora. E isso depende da igreja desejar isso ardentemente, do Espírito e a noiva concordarem e começarem a clamar: ora, vem, 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 Senhor Jesus. O sofrimento já ultrapassou todas as barreiras. Até quando vamos, né? Sobre isso eu quero falar com vocês na segunda-feira, se Deus permitir. E eu quero que vocês meditem todas essas palavras, né? Porque eu também vou ouvir esse programa depois, se eu chego em casa, eu ouço, vou botar no YouTube, tenho que, né, botar os tópicos principais. E eu ouço porque as palavras que eu falo são palavras que o Espírito de Deus me dá para dizer. Então eu quero ouvir para mim mesma. Amém? Fica na bênção, na paz do Senhor. Estamos aqui encerrando, tá? Deus abençoe.